Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vem para saber as notícias mais estranhas e esquisitas que aconteceram essa semana. Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês um canal de um amigo meu chamado Marcelo. Então, vou pedir para você ir lá e conhecer o canal do Marcelo, Marcelo Borges. Ele tem um canal chamado M Borges e lá ele conta de casos criminais. Além disso, ele tem um vasto conteúdo, inclusive com histórias de terror. Vocês me pedem histórias sobrenatural, né? Lá tem. E as histórias são verídicas, gente. São pessoas que mandam relatos para ele e ele vai lá e faz um super vídeo contando essas histórias. A partir dessa semana, ele vai começar a trazer também histórias curtas, né? Através dos shorts. Então, por isso que eu peço para vocês ir lá conhecer também e se inteirar. Lembra que há um tempo atrás eu perguntei para vocês se vocês se interessassem que eu fizesse um canal no TikTok? Vocês falaram que vocês não gostam. Pois é, eu estou pensando em trazer as notícias estranhas, né, que acontecem diariamente, trazer no dia para vocês, mas através do formato shorts, tá? Claro que tudo é um teste, então se eu conseguir trazer para vocês a partir já da semana que vem, vocês me avisem se vocês estão gostando ou não. O compilado de domingo vai continuar, mas seria apenas alguma coisa assim mais rápida pra gente se informar mesmo aí durante a semana, tá bom? Bom, então vamos aos casos estranhos. Guilherme de Pádua, você já ouviu falar nesse nome? Ele ficou famoso em 1992 por fazer uma novela, mas ele ficou ainda mais famoso por tirar a vida da sua colega de trabalho, Daniela Pérez. Isso foi há quase 30 anos atrás. Então, em 2022, a HBO vai fazer um documentário trazendo toda essa história, né, depois de 30 anos. E assim que ficou sabendo desse fato, o Guilherme apagou a conta do Instagram que ele tinha. Ele tinha uma conta no qual ele tinha somente 40 mil seguidores. E ele usava essa conta para trabalho, né? Então ele fazia propaganda para as empresas, até ganhava coisas assim, né, da empresa. Bom, hoje ele é pastor, ele é casado e ele acabou fazendo então um outro Instagram, só que esse Instagram é privado e somente, né, para as pessoas mais próximas. A série da HBO contará com 5 episódios. Contará realmente toda a história que aconteceu, né? Para quem não sabe, ele era o par romântico da Daniela Pérez na novela. E a Daniela era filha da Glória Pérez, que é quem escrevia a novela. Então o Guilherme, ele queria se aproveitar muito da Daniela para poder, né, conseguir um papel maior na novela, né, já que a mãe dela, né, era quem escrevia. Então, ele percebeu, quando ele recebeu os últimos 2 capítulos da novela, o roteiro dos capítulos, ele percebeu que o papel dele estava menor nessa novela, né, nesses capítulos. Ele ficou revoltadinho, ele achou que a Daniela tinha falado alguma coisa para a mãe que diminuiu a participação dele. Então ele, junto com a esposa da época dele, que tinha 19 anos, a Paula Tomás, eles perseguiram a Daniela quando ela estava de carro, acabaram raptando ela, levando pra mata, enfim, e tirando a vida dela. Simplesmente por nada. Bom, eles foram acusados, né? Eles pegaram 19 anos de prisão, mas claro que no Brasil fica-se bem menos, né? Então ele já tá solto aí há bastante tempo. E aí ele tá, né, vivendo a vida normal dele, enquanto ele tirou a vida de uma garota de 22 anos. Agora vamos para a notícia número 2. Morre mochileiro que percorreu o Brasil inteiro. Bom, o mochileiro Thiago Scarcel Boyer tinha 31 anos de idade. Ele e a namorada dele, chamada Jennifer Santos Pereira, em cima de uma moto, resolveram conhecer o Brasil inteiro. E eles tinham alcançado essa meta, tanto que eles comemoraram na rede social através de disparos de fogos, né? Infelizmente, logo depois, né, daquela postagem na internet, ele sofreu um acidente de moto numa rodovia em Mato Grosso do Sul. O casal, né, foi pro hospital, ele precisou ter a perna dele amputada e mesmo assim, infelizmente, ele não sobreviveu. Jennifer ainda está no hospital, está em estado grave. É uma pena, né, que um momento tão feliz para os dois, um momento de felicidade, de conquista, tempo depois, assim, acabou se transformando numa tragédia. Sabesp encontra ossada em São Paulo.
Alguns anos atrás, em 2015, foi preso um homem conhecido como Jorginho, que é, na verdade, um serial killer. Jorge Luiz Moraes de Oliveira, conhecido também como Monstro de Alba. Ele foi preso porque confessou que havia tirado a vida de algumas pessoas e essas pessoas tinham algo em comum. Todas eram usuárias de drogas, todas eram homossexuais. E quando foi preso em 2015, ele disse que tirou a vida de pelo menos 6 pessoas e ele havia enterrado essas pessoas lá no quintal da casa dele, colocado concreto e estava lá. Ele era pedreiro, né? Agora eu me pergunto por que nunca foram lá procurar esses restos mortais, né? Porque, enfim, são pessoas que têm famílias e as famílias merecem enterrar seus entes queridos, né? Só que precisou a Sabesp, 6 anos depois, fazer uma manutenção ali, né? Porque estava tendo algum problema de esgoto ou de água. E aí a Sabesp descobriu que tinha essa ossada. E aí entraram em contato com a polícia, enfim. E agora a polícia vai voltar a interrogar o Jorge. Mas puxando a ficha criminal do Jorge, ele ficou preso 17 anos, porque entre 94 e 95 ele já havia tirado a vida de outras pessoas. Então, depois de 17 anos e 9 meses preso, ele foi solto em 2013. E em 2015 ele foi preso novamente agora por causa dessas novas mortes. Então é aquela coisa, né? Dá para reabilitar? Dependendo do caso, não dá. Vamos para uma outra notícia, só que agora lá nos Estados Unidos. Um homem condenado à pena de morte, ele tem a sua pena mudada 3 horas antes de receber a dose letal. Julius Jones, um homem lá dos Estados Unidos, ele foi preso em 1999, acusado por tirar a vida de um empresário de Oklahoma. Antes, né, dele ser preso, a população, já raivosa, já estava pedindo a pena de morte. Então, claro que quando ele foi identificado, foi a julgamento, enfim, a pena seria a pena de morte. Agora, gente, essa semana seria o dia que ele perderia a vida através de injeção letal. Em 2018, a atriz Viola Davis, maravilhosa atriz, ela fez um documentário mostrando vários erros da polícia e vários abusos e mostrando que provavelmente o Julius, ele é inocente, como ele sempre disse ser. Naquela época ele fazia faculdade em Oklahoma e ele disse que no momento, né, que aconteceu tudo aquilo, ele tinha um álibi, ele estava na casa da mãe dele, jantando, né, com toda a família e jogando banco imobiliário. Mas nada disso serviu. Tudo isso aconteceu com ele e finalmente ele pôde ter a pena mudada, né? Porque depois desse documentário, as pessoas insistiram, né? As pessoas insistiram para que alguma coisa fosse feita. A pena dele foi mudada então de pena de morte para a prisão perpétua. Parece que sim, que podem dar uma abertura para ele pedir liberdade através da condicional, né? Enfim, vamos ficar de olho aí no que acontecerá e eu trago aí para vocês. Tenista chinesa desaparece. Shuai Peng é uma tenista muito famosa lá na China. Ela tinha contado que ela foi abusada, né, de forma que vocês já imaginam, pelo ex-primeiro-ministro lá da China. Depois disso, ela desapareceu, mas ela mandou uma nota para a imprensa dizendo que ela tinha se equivocado, que não era verdade aquilo que ela tinha dito. Como o mundo inteiro, né, ficou em cima, né, cadê ela? Como assim ela sumiu? Começou a aparecer fotos dela em casa, ela dizendo que ela estava em casa, que estava tudo bem. Mesmo assim, a pressão continuou e disseram que ela iria aparecer em público. E aí ela realmente apareceu. Ela apareceu hoje em um evento lá na China e a TV chinesa, né, ela fez o possível para mostrar que, olha, a tenista está lá e olha a data do evento, né? Então, para não ter erro nenhum de que poderia ser alguma montagem. Mesmo assim, tem aquela coisa, ela está viva? Sim, ela está viva, mas ela está em segurança? Provavelmente não. Sabemos que lá na China, liberdade de expressão é algo que não existe. Suzana Dias Batista, de 47 anos, saiu com o carro da empresa para almoçar dia 17 de novembro e ela não voltou mais. Então, claro que todos ficaram preocupados e a família também. A filha dela, de 25 anos, começou a rastrear o telefone dela e viu por onde ela foi passando, inclusive por uma farmácia. Então, ela entrou em contato com esses estabelecimentos e
impediu as gravações, né? Porque eles tinham imagens. E aí, em um desses momentos, ela verificou um homem abordando a mãe dela. No mesmo dia, horas depois, o carro foi encontrado abandonado. Só que a Susana não estava lá. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado em um matagal. Ela estava sem vida, seminua e com o rosto cheio de hematomas. Que triste, né, gente? O velório dela e o enterro aconteceu dia 19 de novembro em Itapetininga, onde aconteceu toda essa história. Ela ajudava pessoas através da igreja, que eram pessoas que passavam, né, por uma situação financeira difícil, que precisavam de ajuda, né? Eu sinto muito a toda a família e os amigos da Susana, e a gente tá torcendo aqui para que o homem, né, que abordou ela seja encontrado, interrogado e que essa história pelo menos chegue a um final. E agora essa última notícia. YouTuber morre depois de comer e lagartixas em uma live. Quando eu li esse caso, algumas coisas em comum vieram com a minha própria pessoa. Por exemplo, o Sun, ele tinha um canal no YouTuber, né? Só que na verdade não é YouTuber, porque lá na China é proibido o YouTube. Lá eles usam uma plataforma chamada Douyin. Ele tem ali na casa dos seus 30 anos, né? Eu também. Ele quer ganhar mais inscritos, que legal, eu também. E ele tinha, no momento, 15 mil inscritos. Olha que legal, eu também. Só que aí, para por aí as coincidências, tá? O que que ele fez? Ele fez uma live e nessa live ele colocou uma roleta com vários nomes ali de bichos nojentos, de insetos, e que dependendo por onde caísse, ele ia comer aqueles animais. Então ele passou a comer lagartixas, só que eles eram tóxicos, né? E aí ele acabou passando mal ali na live e ele desapareceu, não era mais possível ver. Ele acabou morrendo. A noiva dele, alguns dias depois, apareceu, foi até a casa dele e já encontrou ele sem vida. O vídeo, claro, foi tirado da internet e tudo está sendo averiguado. Gente, puxa, que triste, né? O que as pessoas não fazem para conquistar a fama? Mais uma vez, eu reforço, não, eu não farei isso. Então é isso aí, gente. Essas foram as notícias dessa semana, né? Notícias tristes, estranhas, enfim, que todas as pessoas aí que perderam sua família possam ter o coração confortado, né? Daqui a um tempo. E uma ótima semana para vocês, né? Eu não esqueço de desejar isso para vocês. Tenham uma ótima semana e até a semana que vem, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau!